Saudações, meu nome é Ider Aragão, sou professor do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, campus São Cristóvão. Hoje nós vamos abordar a história da doença atual. Como colocado em uma aula anterior sobre queixa principal e duração, será neste tópico da história da doença atual, HDA, onde nós iremos fazer a compreensão da queixa principal e de sua duração. Enquanto na QPD, queixa principal e duração, nós não exploramos aquilo que o paciente nos diz, simplesmente anotamos a queixa e a sua duração. Agora, na HDA, nós iremos realmente buscar uma compreensão específica sobre aquilo que o paciente nos traz. É uma aula muito importante, portanto ela será dividida em duas partes. Nessa primeira, iremos trabalhar os conceitos gerais para a realização de uma boa HDA. Na segunda parte, nós vamos para a técnica propriamente dita, de compreensão dos elementos da HDA em suas partes e como conseguir obtê-las. É importante nessa primeira aula que vocês compreendam que esta técnica que está sendo apresentada para vocês a partir de agora é uma técnica médica, porém ela é adaptada do que nós já fazemos no nosso dia a dia. Todos nós, ao conhecer alguém, ao conversar com alguém, a se interessar por algum assunto, nós fazemos aquilo que a medicina chama de HDA. Porque nós procuramos compreender de forma muito clara aquilo que nos interessa. Isso é tão verdade que eu convido vocês a estudarmos a história da doença atual através dos poemas de Fernando Pessoa, poeta português que descreveu tão bem elementos do nosso dia a dia, das sensações humanas, de uma forma brilhante, de uma forma muito objetiva e, acima de tudo, de uma forma muito bela. Vamos pegar vários poemas de Fernando Pessoa, seja na sua íntegra, seja em alguns pedaços. Farei uma interpretação livre. Sou médico, não lido com a literatura de uma forma geral, mas esses poemas nos transmitem informações que claramente fazem parte do dia a dia do médico na realização da HDA. Convido-os, portanto, nessa jornada, onde misturaremos um pouco de poesia, da beleza, com a técnica médica, que é vista muitas vezes como uma coisa crua, uma coisa dura, ríspida, mas que na verdade possui uma beleza muito grande, à semelhança dos poemas de Fernando Pessoa. Como dito no início, a história da doença atual, HDA, ela servirá para que possamos compreender a queixa principal do nosso paciente. É nesta fase da consulta que uma boa proporção de diagnósticos são dados. 70%, 80% das vezes, o diagnóstico se dá exatamente agora na HDA. Portanto, é um elemento muito importante na realização da nossa anamnese. Ela tem que ser feita com muito primor, com muito conhecimento, com muita técnica e, acima de tudo, o médico tentando fazer um acesso o melhor possível ao seu paciente, que é exatamente o tema desta aula atual. Um dia de chuva é tão belo como um dia de sol. Ambos existem, cada um como é. De fato, o poema começa já nos dando uma realidade médica. Nosso paciente é um ser individual. Não existe outro paciente igual a ele. Posso ter parecidos, podem ser irmãos gêmeos, mas cada um terá a sua individualidade.
terá suas crenças, sua cultura, sua religiosidade, sua profissão, sua forma de ver o mundo. É esse conjunto de coisas e muito mais que o tornam individual. Diante desta individualidade, eu, médico, e vocês, estudantes de medicina, terão que encontrar formas de comunicação com este paciente. Vocês terão que conseguir conquistar a confiança deste paciente. Vocês terão que fazer com que este paciente confie em vocês. Símbolos. Tudo símbolos. Se calhar, tudo é símbolos. Serás tu um símbolo também? Olho, desterrado de ti, as tuas mãos brancas, postas, com boas maneiras inglesas, sobre a toalha da mesa. Pessoas independentes de ti. Olho-as, também serão símbolos? Então, todo mundo é símbolo e magia? Se calhar é. E por que não há de ser? Símbolos. Estou cansado de pensar. Ergo finalmente os olhos para os teus olhos que me olham. Sorris, sabendo bem em que eu estava pensando. Símbolos. Essa palavra deve nos acompanhar todo o tempo. Ao conversarmos com o nosso paciente, nós estaremos em uma floresta de símbolos. O que Fernando Pessoa descreve de forma tão bela ao se questionar sobre se as mãos daquele que ele descreve, se não seriam outras pessoas, porque ali contém um símbolo. A mesma coisa se dá na nossa relação médico-paciente. Nós seremos símbolos para o paciente, assim como o paciente será um símbolo para nós. Tudo. Cada palavra utilizada, cada gesto manifesto, cada olhar, cada desvio de olhar. Em frações de segundos, tanto nós quanto os nossos pacientes estaremos tentando decifrar os símbolos que o outro nos fornece. E a comunicação só se dará de forma efetiva se efetivamente um e outro conseguir compreender os símbolos que estão sendo postos à mesa. Observe que a maior parte da responsabilidade na compreensão desses símbolos caberá ao médico. Porque somos nós os detentores do conhecimento naquele momento. O paciente estará fragilizado. O paciente estará com medo, seja por conta da sua doença, seja porque ele está na frente de alguém que, a princípio, detém o poder. E isso fragiliza o nosso paciente. Portanto, caberá a nós quebrarmos esta barreira e deixarmos com que a compreensão de todos os símbolos se faça de uma forma mais perfeita possível, de tal maneira que o paciente consiga se expressar, ainda que não use as palavras técnicas, ainda que use uma palavra errada, ainda que ele utilize o neologismo, mas que nós consigamos captar a informação que ele nos traz. Nós estamos num país extremamente rico em cultura. Nós temos, vizinho à nossa cidade, no município vizinho, palavras, expressões que são próprias deles, daquela cultura, daquele povoado, daquele aglomeramento. Portanto, eu tenho que ter a noção, como médico, que eu não vou entender necessariamente tudo que vai ser dito. Então, caberá a mim questionar o paciente a respeito do que significa o símbolo que ele está utilizando naquele momento.
Ainda que o paciente afirme algo, o seu corpo poderá dizer que não, através da simbologia do seu movimento, através do símbolo existente na lágrima que escorre, ao responder que sim, quando na verdade aquela lágrima diz que não. E eu, médico, tenho que traduzir esses símbolos. Não, devagar. Devagar porque não sei onde quero ir. Há entre mim e meus passos uma divergência instintiva. Há entre quem sou e estou uma diferença de verbo que corresponde à realidade. Outra dificuldade muito grande na compreensão dos símbolos é a minha aptidão para tal. E não é só uma aptidão de conhecimento específico do que está sendo dito traduz, mas é a aptidão que eu terei para ouvir o meu paciente, para transformar aquela linguagem do paciente em uma linguagem técnica. E será exatamente isso que Fernando Pessoa escreve no seu poema. Inconscientemente vou estar muitas vezes dizendo para o meu paciente: calma, pare, eu preciso compreender o que está havendo, eu preciso compreender o que está sendo dito. Porque eu posso ter toda a técnica, mas se eu não compreendo aquele símbolo, eu não consigo transpor para a minha técnica. Observe a dificuldade. O paciente vai falar, eu vou ouvir, e a princípio eu vou interpretar o que o paciente disse baseado na minha compreensão daquilo, para só depois eu transpor para a linguagem técnica. Ao fazer isso, eu posso incorrer numa falha muito grande, que é perverter a palavra do paciente. Como isso? Vou dar um exemplo. O paciente fala que tem uma gastrite. Eu, estudante de medicina, eu, médico, sei o que é uma gastrite. Estão definidos nos manuais médicos o que é uma gastrite. E aí eu interpreto, olha, a gastrite que o paciente está sentindo, ele tem uma dor na região epigástrica, uma dor em ardência. Só que o paciente ele pode não ter lido o manual técnico. E ele está chamando de gastrite uma dor que está localizada no hipocôndrio esquerdo e que pode não ter absolutamente nada a ver com o trato digestivo. Mas ele chama aquilo de gastrite. Então, ao ouvir a palavra gastrite e transformá-la em um conceito que eu conheço, sem perguntar ao paciente o que necessariamente aquela palavra significa, eu estou pervertendo aquele símbolo, que é a palavra gastrite, que o paciente me traz. E ao transcrever para o prontuário, aí utilizando a palavra técnica, eu vou escrever no prontuário gastrite. Errei. Porque a palavra gastrite, escrita no prontuário, tem um significado próprio, que não é o significado que o paciente me traz. Portanto, para que eu chegue na linguagem técnica, é imperativo que eu compreenda o símbolo que aquela palavra representa para o paciente. E eu vou questionar o paciente. O que significa gastrite para o senhor? O que é essa gastrite que o senhor está falando? E o paciente vai me dizer. Pode ou não corresponder ao meu conceito de gastrite. Quer ver outro exemplo muito comum? O paciente diz que tem uma gastura na barriga. Eu posso entender gastura como uma dor, e aí eu vou escrever no prontuário: paciente tem queixa de dor na barriga. Porém, ao não questionar o paciente o real significado da palavra gastura, mais uma vez eu posso incorrer no erro fatal de interpretar, ao meu ver, sob a luz do meu conhecimento, a queixa do paciente. Porque gastura pode não ser interpretado como uma dor pelo paciente. Gastura pode ser qualquer outra coisa. Não há uma definição clara dessa palavra.
Se não há uma definição clara, eu tenho que ter a humildade suficiente para compreender isso e questionar o meu paciente e dizer, olha, eu não sei o que é uma gastura. O senhor pode me explicar o que é uma gastura? Aí sim, eu vou ter subsídio suficiente para poder transpor para a linguagem técnica aquele termo que o paciente está utilizando. E se porventura, por mais que o paciente explique, por mais que eu questione, eu não consiga compreender esta palavra, este termo. Então, no meu prontuário, eu irei colocar a expressão mais pura que o paciente utilizou, que é exatamente aquela palavra ou aquele termo que ele utilizou, da forma como ele utilizou. A semelhança do que nós fazemos lá na QPD. Palavras do paciente. Só que, neste momento da HDA, esta palavra ou este termo, ele virá acompanhado de aspas e da terminologia SIC, entre parênteses, logo após o termo ou a palavra que eu desejo referenciar como sendo explícita do paciente. Ao utilizar essa estratégia, aspas, SIC, eu deponho no meu prontuário de que aquele termo ou palavra, ela é realmente dita pelo paciente. Por que eu faço isso? Por que simplesmente eu não coloco uma expressão que eu conheço? Porque ao colocar a expressão que eu conheço, eu perverto a linguagem do paciente. Ao colocar a expressão pura do paciente, fica o registro histórico da terminologia que ele utilizou. E quem sabe, mais adiante, nós não consigamos, através do paciente ou através de outros recursos, compreender especificamente o que está sendo dito naquele momento. Portanto, é um registro histórico. É um registro que não será perdido. É um registro que pode ser consultado outras vezes, muitas vezes sob a luz de uma melhor compreensão, para aí entender exatamente o que o paciente está dizendo. Eu te pedi duas vezes bem sei, que por fim me respondesses ao que não te perguntei. E aí, mais uma vez, surge um outro problema. Eu estou diante do meu paciente, tenho toda uma problemática de símbolos, porque o paciente fala algo que eu não consigo traduzir, e isso daí me põe um esforço adicional, e eu me angustio. Não dá. Não posso me angustiar. Eu tenho que compreender a realidade. Até porque outras dificuldades surgirão, como por exemplo, eu questionar o paciente e ele me responder. Só que a resposta que me é dada é uma resposta que eu paro, ouço e digo, não, essa resposta não tem a ver com aquilo que eu estou questionando. Eu pergunto novamente. E o paciente me dá uma segunda resposta, que não tem nada a ver com a primeira. Poxa vida, e aí, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que a linguagem provavelmente não está boa. A princípio, de quem é a responsabilidade? Do médico, do estudante, de quem está fazendo a consulta. Por quê? Porque eu posso ter elaborado uma pergunta que não ficou clara para o paciente. Portanto, eu terei que refazer essa pergunta, seja de uma entonação diferente para que o paciente compreenda melhor, seja simplesmente repetindo a pergunta, porque o paciente não ouviu direito, seja reformulando a mesma pergunta com palavras distintas, agora sim com palavras compreensíveis pelo paciente. Volto a insistir, o paciente está sob pressão completa ali. Ele está doente, ele está fragilizado, ele está na frente de alguém que para ele pode ser agressivo. Portanto, sou eu que tenho que ter o cuidado de elaboração de uma pergunta que seja acessível. Pode acontecer do paciente simplesmente não conseguir compreender, por mais elaborada que seja a minha pergunta. Eu vou ter que buscar outras formas de obter essa informação. Como, por exemplo, convidar um acompanhante, convidar um parente para melhor expressar aquilo que eu desejo saber.
O fato é que eu terei que ter paciência. Eu tenho que saber ouvir. Eu tenho que sentar e ouvir o meu paciente. Não tem como fazer uma consulta querendo agilidades de quem não é capaz de me dar. Portanto, ouvir o paciente com paciência, com uma linguagem clara, pausada, permitindo a compreensão de boa qualidade, é uma ferramenta ímpar na coleta da HDA. Compreender um ao outro é um jogo complicado, pois quem engana não sabe se não estava enganado. Fernando Pessoa, mais uma vez, nos traz uma situação muito comum. Eu pergunto, o paciente responde, e eu não sei se a resposta está certa ou não está, e eu refaço a pergunta, e o paciente começa a ficar desconfiado, porque começa a achar que o médico não acredita nele, que o médico está achando que ele é um mentiroso. Isso é muito comum acontecer nos nossos consultórios. Em qualquer nível social, em qualquer nível econômico. Como se evita isso? Fazendo-se compreender, utilizando a linguagem correta, utilizando os símbolos corporais nossos que transmitam ao paciente paciência, que transmitam ao paciente calma, que transmitam ao paciente o nosso interesse em querer compreender o que está acontecendo com ele, que transmita ao paciente que nós somos confiáveis o suficiente para que possamos repetir e repetir e repetir qualquer procedimento ou qualquer pergunta que seja necessária. Comunicação, clareza. Senão, nós não vamos conseguir aprimorar a nossa relação médico-paciente. Mas se isto puder contar-lhe, o que não lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. Fernando Pessoa transmite neste poema uma ideia que para nós é muito importante. A verbalização não significa necessariamente a forma de comunicação única. Muitas vezes o paciente quer nos transmitir uma informação e ele não consegue encontrar palavras. Seja porque essa palavra não faz parte do seu vocabulário habitual. Seja porque ele não consegue realmente exprimir por sentimentos os mais diversos, como por exemplo o medo. Um exemplo típico é o paciente que tem um câncer e não consegue falar a palavra câncer, porque na sua ideia, se ele falar, essa doença irá piorar, irá abalá-lo mais do que já o está fazendo. Portanto, o médico tem que lembrar que o paciente pode tentar se comunicar com ele através de outras maneiras. E a expressão corporal é uma delas. Não só na postura, mas também no faces do paciente, na mímica que o paciente promove, na lágrima que escorre do olho do paciente ao ele falar algo que lhe emociona ou que lhe provoca sentimentos mais profundos do que ele é capaz de soterrar. Aproveitar o tempo. Tirar da alma os bocados precisos, nem mais nem menos, para com eles juntar os cubos ajustados, que fazem gravuras certas na história. Estão certas também do lado de baixo que não se vê. Pôr as sensações em castelos de cartas, pobre China dos serões, e os pensamentos em dominó, igual contra igual, e a vontade em carambola difícil. Aproveitar o tempo. Esse é um dos grandes problemas em nossas consultas. Nós temos um processo muito longo para seguir e temos um tempo muito curto para utilizar.
E este conflito provoca, especialmente nos estudantes de medicina que estão começando o processo da consulta agora, uma angústia muito grande. Porque se por um lado ele tem uma série de questionamentos a fazer, questionamentos estes que os estudantes ainda não conseguem associar com o que efetivamente precisa ser feito, por que está sendo questionado, o que fazer com essas respostas. Por outro lado, ele tem na sua frente um paciente que precisa ir embora. Tem que pegar o ônibus, tem que voltar para casa porque vai fazer a janta, tem que pegar a criança na escola. Tem que voltar para o interior, porque se ele não voltar naquele horário, vai perder o seu transporte e vai ter que dormir na rua. E na maioria das vezes esse paciente não tem o dinheiro para se manter e para ir para um hotel, fazer um jantar de boa qualidade, um almoço de boa qualidade. Vai dormir na rua. Portanto, o tempo ele é fundamental para a gente. Então, como conciliar a necessidade de executar um procedimento adequado, técnico, humano, com o tempo? A melhor forma de fazer isso é se utilizar da estrutura técnica que nós vamos ensinar a vocês a partir de agora. Se vocês entenderem os princípios da anamnese, se vocês entenderem essa ferramenta como algo realmente útil, esse tempo será otimizado. Aquela consulta que vocês farão de início, que vai durar cerca de 2 horas, 3 horas, ela será reduzida com mais eficiência a 40 minutos, 50 minutos. É uma regra essa, é uma tendência. É algo muito comum de acontecer. Portanto, para que a anamnese, especialmente a HDA, ela funcione, é preciso que vocês construam um fluxo de ideias baseado na técnica. E que o comportamento humano, o comportamento de atenção para o seu paciente, ele seja desenvolvido ao lado da técnica. Se esses dois elementos andarem juntos, sua consulta será eficiente. Pousa um momento. Um só momento em mim. Não só o olhar, também o pensamento. Que a vida tenha fim neste momento. Pousa um momento sobre mim. Perceba essa frase. Vamos pensar como médicos. Ela nos traz a ideia clara de que o paciente é a nossa fonte de informação primária. É do paciente que vai emanar toda a informação que nós precisamos. Afinal de contas, a doença pertence a ele. Afinal de contas, é ele que sofre. Afinal de contas, é ele que conhece a sua doença. Portanto, eu, médico, me adequo ao meu paciente. Eu, médico, tenho que entender o meu paciente. Eu, médico, tenho que ouvir o meu paciente. Mas existem situações onde o paciente ele se coloca incapaz de informar exatamente o que está acontecendo. Por exemplo, um paciente que sofre uma crise convulsiva, primariamente generalizada, cuja consciência é perdida e ele simplesmente não lembra de absolutamente nada do que aconteceu, ainda que tenha se machucado, ainda que tenha sofrido lesões importantes corporais por uma queda, por exemplo. Nesses casos, o paciente continua a ser a fonte principal de informação, só que ela se torna incapaz de elucidar as questões que nós necessitamos. Portanto, nesse momento, nós vamos precisar de uma fonte secundária, que aí vem a ser o acompanhante do paciente. Pode ser um vizinho, o esposo, a esposa, filho, pai, alguém que conviva com esse paciente, ou mesmo um próprio estranho que no momento da ocorrência tenha verificado, tenha conseguido registrar na sua memória tudo o que aconteceu e que o paciente é incapaz de nos passar. Então, o acompanhante, que muitas vezes é visto como
como uma presença perniciosa, na verdade, ele tem um valor importante. Seja um valor de trazer informações complementares àquelas dos pacientes, seja a importância de estabilização emocional do paciente. Mas cuidado, algumas vezes o acompanhante ele tenta colocar sua posição acima daquela do paciente. Não por má vontade, não por desejo de atrapalhar, mas pela necessidade que ele vê em valorizar a sua informação, em detrimento do paciente. E aí volta essa questão anterior. O paciente é a fonte primária, e será o médico, numa situação complexa, que terá que fazer este julgamento. Afinal, ele vai valorizar a informação do paciente, ou vai valorizar a informação do acompanhante, ou simplesmente vai fazer uma conjunção das duas coisas. Essa decisão será do médico naquele instante da consulta. Sim, tudo é certo, logo que o não seja. Amar, teimar, verificar, descrer. Quem me dera um sossego à beira ser, como o que à beira-mar o olhar deseja. Sim, tudo é certo, logo que eu não seja. O paciente vai nos colocar informações que vão servir para o diagnóstico de sua doença, de sua moléstia. Só que, na vontade de colocar as informações que o paciente julga relevante, vai haver uma montanha dessas informações. Muita coisa vai ser colocada logo de cara para um médico. Já na QPD, quando você pergunta o que o trouxe, o paciente vai pôr à sua frente uma lista de queixas. Que você vai conseguir definir qual é a QPD e partir para HDA. Na HDA, a situação é mais complexa, porque o paciente não sabe exatamente o que colocar, então ele coloca tudo. Afinal de contas, ele não pode perder a informação e não pode perder a chance de realizar a consulta médica. Portanto, caberá ao médico fazer de forma extremamente ativa e pontual críticas ao que o paciente está colocando em cada instante. A cada resposta que é dada ao paciente, mediante a pergunta do médico, o médico tem que analisar essa resposta. Ela é compatível ou não? Ela é condizente com a linha de raciocínio que o paciente vinha seguindo? Ou essa informação ela muda completamente o quadro? Ou simplesmente é uma informação que não tem relevância naquele momento? Ou não tem ligação com aquela queixa principal que nós estamos investigando? Porque se não for feito desta forma, nós passaremos de médicos a transcriçores de um discurso. E isso não levará a um diagnóstico. Lembre-se, a HDA não é a transcrição do discurso do paciente. Ela é um relato médico, técnico, da queixa que o paciente nos traz e que é explorada por nós. Então, selecionar o que é relevante naquele momento para aquela queixa é função do médico a cada instante e a cada resposta. Mas nada importa o que seja, ou que até deixe de o ser. Mal é que a moral nos reja. Bom é que ninguém nos veja, entre isso fica a viver. Se por um lado eu devo criticar o discurso do paciente na busca da compreensão da sua queixa principal, por outro, eu, médico, não posso me tornar um julgador do paciente. Qual a diferença das duas coisas? Na primeira, na crítica ao discurso, eu estou simplesmente buscando informações que construam o meu raciocínio clínico. Enquanto que julgar o paciente significa dizer gerar um juízo de valor a respeito do paciente baseado em critérios
que eu trago comigo. Por exemplo, o paciente se diz homossexual e eu me sinto ofendido. E eu passo a tratar o paciente de forma diferente. O médico não está para julgar. Não julgar o paciente. O médico está para julgar a história. O médico está ali para observar e para concluir. Os comportamentos do paciente não podem ser vistos como algo que precisa ser corrigido por meus valores. O paciente é um indivíduo. O paciente, ele é único. O paciente é ele mesmo. O paciente não é o meu reflexo. Portanto, eu não posso julgar os pacientes. E nós médicos, trancados em uma sala, diante de um paciente, nós iremos ouvir coisas as mais variadas possíveis. O ser humano vai se revelar de maneira a mais complexa possível, em formas que vocês são incapazes de imaginar neste momento. Lógico, existem situações onde o que é posto gera no médico sentimentos que bloqueiam a consulta. Neste momento, o médico tem que se aperceber dessa situação e tem que agir. E se for o caso, tem que parar a consulta e assumir que não consegue fazê-la. E providenciar imediatamente um novo atendimento para aquele paciente, para que ele não fique solto no limbo de um atendimento que não existe. O espelho reflete certo. Não erra porque não pensa. Pensar é essencialmente errar. Pensar é essencialmente errar. Essa frase, para nós, ela é um tanto quanto confusa. O ato da consulta é um ato explícito do pensamento. Nós estamos criticando, estamos observando, estamos construindo imagens, ideias, diagnósticos. Só que, como já dito em um item anterior, a riqueza desta frase, a riqueza desta colocação, está em eu me lembrar que a fonte de informações primária é o meu paciente. E, portanto, são as palavras dele que devem me guiar. A minha isenção tem que ser plena. Minha isenção em termos de interpretação de valores, minha isenção em relação a colocar na boca do paciente informações que ele não trouxe. Aí eu não posso. Aí o pensar será errar. Cerca de grandes muros quem te sonhas. Depois, onde é visível o jardim através do portão de grade dada, põe quantas flores são as mais risonhas, para que te conheçam só assim. Onde ninguém o vir, não ponhas nada. Esse segmento de poema de Fernando Pessoa nos traz reflexão sobre a privacidade do médico. É preciso que o médico entenda que para um bom atendimento, para a humanização, ele não precisa se expor na sua vida particular para o paciente, para o acompanhante do paciente. A vida íntima do médico é sua, pertence exclusivamente a ele, não pertence ao paciente. O médico não pode expor à mesa a sua vida particular, porque isso pode fragilizar a sua relação médico-paciente. Logicamente, é uma regra que tem suas nuances de aplicabilidade. Por exemplo, eu posso atender um paciente que me traz a queixa relacionada a um sofrimento secundário à perda de um familiar, e eu posso relatar para esse meu paciente que eu tenho uma experiência semelhante, porque eu também perdi meu pai ou minha mãe. E a partir dali, eu gerar um vínculo que me permita trabalhar. Mas muito cuidado. O limite da intimidade médica tem que ser preservado a todo custo. Porque ao sair dali, o médico volta a ser uma pessoa comum. O médico volta a ter a família. O médico volta a ter sua vida particular. Não mais aquela figura dentro de um consultório com poderes extremos e que atua para o seu paciente.
O médico tem que chegar em casa, tem que encontrar a sua família e tem que viver a sua família. Tem que viver seus amigos, tem que viver sua sociedade, tem que viver suas crenças políticas e não permitir que esses elementos íntimos interfiram na sua consulta. Quando eu não te tinha, amava a natureza como um monge calmo a Cristo. Agora amo a natureza como um monge calmo a Virgem Maria, religiosamente, a meu modo, como dantes, mas de outra maneira mais comovida e próxima. Vejo melhor os rios quando vou contigo, pelos campos até a beira dos rios. Sentado ao teu lado, reparando nas nuvens, reparo nelas melhor. Tu não me tiraste a natureza, tu não me mudaste a natureza, trouxeste-me a natureza para ao pé de mim. Por tu existires, vejo-a melhor, mas a mesma. Por tu me amares, amo-a do mesmo modo, mas mais. Por tu me escolheres para te ter e te amar, os meus olhos fitaram-na mais demoradamente sobre todas as coisas. Não me arrependo do que fui outrora, porque ainda o sou. Só me arrependo de outrora, de não ter amado. Não pude deixar de colocar este poema de Fernando Pessoa, porque eu acredito que ele nos traga uma mensagem que extrapola a HDA, mera e simplesmente, que é o tema dessa discussão de hoje. Mas eu acredito que ele nos traga uma reflexão sobre o próprio ato de exercer a medicina. Exercer a medicina não é viver a medicina por todo o tempo da nossa vida. Nós médicos somos profissionais apaixonados. Nós gostamos do que fazemos. Nós nos sacrificamos no trabalho, emocionalmente, financeiramente, porque nós gostamos de executar a medicina. Mas tudo na vida tem que ter um limite. E aqui também tem que ter um limite. Porque o médico possui a sua vida particular. E acima de tudo, o médico possui uma personalidade. E essa personalidade não pode ser perdida. O médico não pode jogar fora a sua personalidade para colocar outra no lugar, baseado na medicina. Ao contrário, como bem coloca Fernando Pessoa, uma grande paixão, um grande amor, não substitui você. Na verdade, quando esse grande amor, essa grande paixão surge, ele complementa. Ele ajuda a você a tornar a sua personalidade aprimorada. E é isso que eu acho que deve acontecer na medicina. A medicina deve ser um fator incentivador do que nós fazemos e que seja bom. A medicina vai nos ensinar, a medicina vai fazer com que nós cresçamos. A medicina vai ensinar coisas sobre o ser humano que nós desconhecemos. E isso é um fator de aprimoramento para nós enquanto pessoas. E isso eu posso levar para dentro da minha casa, para a minha família, para o meu ambiente social, para os meus amigos, para o meu local de emprego, de trabalho. Portanto, a medicina não deve substituir quem você é. Você não tem que deixar de tocar o seu violão. Você não tem que deixar de apreciar a poesia. Você não tem que deixar de acompanhar a política, porque você é médico. Mas a medicina vai lhe ensinar a ter um senso crítico aprimorado. Então eu espero que no decorrer deste curso, principalmente agora na propedêutica médica, onde nós iremos começar os contatos com os pacientes, vocês comecem a perceber a mudança que a medicina pode fazer em vocês. E acima de tudo, buscando o respeito a quem você é de base, com sua cultura, seus conhecimentos, sua maneira de ser, seus gostos, suas religiões. Não se descaracterizem.